Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje vamos continuar nosso passeio pelos livros da Bíblia, olhando agora para o livro de Lamentações. E no final, eu darei a resposta à pergunta 632. Lamentações, a triste consequência do pecado. O livro de Lamentações foi atribuído ao profeta Jeremias desde tempos antigos e reflete a profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigado por Deus pelas mãos dos babilônios. Jeremias dedicou a sua vida ao trabalho de avisar os judeus do julgamento iminente, como consequência de séculos de rebeldia contra Deus. Mas ele não sentiu nenhum prazer no cumprimento de suas profecias. Ele sofreu junto com o povo, chorando pela dor de uma nação que se tornou indefesa diante do castigo severo. Alguns fatos nos ajudam na leitura deste livro. Em termos históricos, devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. Em 605 a.C., o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. Esse grupo incluía Daniel. Em 597, a segunda leva foi tirada da sua terra e levado para a Babilônia. Esse grupo, evidentemente, incluía o profeta Ezequiel. Por final, em 586 a.C., a cidade de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão, foi destruída. E os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados também ao cativeiro. Algumas observações sobre o vocabulário do livro podem também esclarecer o sentido. Sião se refere ao monte principal de Jerusalém e se torna sinônimo da cidade de Jerusalém. A filha de Sião, a expressão que aparece 8 vezes nestes 5 capítulos, identifica o povo de Judá ou de Israel. Na tradução deste livro do hebraico a outros idiomas, facilmente se perde uma das suas características bem interessantes. Os primeiros 4 capítulos contêm 22 estrofes cada. Nos capítulos 1, 2 e 4, correspondem aos 22 versículos de cada capítulo. No capítulo 3, são 22 estrofes de 3 versículos cada, dando um total de 66 versículos. Estes 4 capítulos são poemas acrósticos, onde cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto hebraico, total de 22 letras. Em nossas Bíblias, por coincidência, o capítulo 5 também contém 22 versículos, mas este último capítulo não segue o formato acróstico. Na leitura de Lamentações, notamos os seguintes temas dos capítulos. Capítulo 1 descreve o terrível sofrimento de Jerusalém, como uma viúva que, além de perder o marido, foi levado à escravidão. O motivo foi claramente identificado. Diz no capítulo 1, versículo 8, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Capítulo 2 focaliza o papel divino neste castigo. Deus castigou seu povo. O sofrimento não foi por acaso e não foi atribuído a causas naturais ou políticas. Diz capítulo 2, versículo 5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Capítulo 3 apresenta os apelos feitos pelo povo ao Senhor, buscando sua clemência, sua misericórdia. Apesar da severidade do castigo, reconhecem que Deus foi misericordioso e não destruiu por completo seu povo. Diz capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por causa desta confiança na misericórdia de Deus,
O povo ainda esperava a reconciliação. Diz no capítulo 3 ainda, versículos 31 e 32, o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Capítulo 4 considera o grande sofrimento de Jerusalém, lembrando da glória e felicidade desta cidade em outras épocas. Como é comum nos profetas, os líderes são citados como os principais culpados. Diz no capítulo 4, versículos 12 e 13, não creram os reis da terra. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos, reis, profetas e sacerdotes, culpados na queda do povo. Capítulo 5 descreve o arrependimento do povo, clamando a Deus e pedindo perdão. Lamentações, como o nome do livro sugere, apresenta uma mensagem triste sobre as consequências do pecado, nos lembrando das palavras do Novo Testamento, onde diz Hebreus 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós queremos evitar o sofrimento, precisamos rejeitar o pecado. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 632. Qual homem que fazia modelos do templo de Diana incitou a multidão contra Paulo em Éfeso? Alternativas: A. Ágabo, B. Erasto, C. Gaio ou D. Demétrio. A resposta certa, alternativa D. Demétrio. Como diz em Atos 19, do versículo 23 a 25. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, e foi ele que levantou a multidão contra Paulo. A nova pergunta, número 633. Qual foi o nome da filha do rei Acabe que matou seus próprios netos e assumiu o governo de Judá? Alternativas: A. Batseba, B. Atalia, C. Joquebede ou D. Herodias. A resposta no final do próximo episódio. Quando estudamos o livro de Lamentações, percebemos a tristeza e o sofrimento em consequência do pecado. Deus não nos garantiu vidas livres de sofrimento, mas, para evitar o sofrimento eterno, da rejeição de ser banido da presença de Deus, nós precisamos rejeitar o pecado e buscar a vontade do Senhor em nossa vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.